personagens que deveriam estar em Vingadores Doomsday, mas não foram confirmados. Deixando claro, obviamente, que eu não estou falando que eles não vão estar no filme. Teve o anúncio do elenco oficial de Vingadores Doomsday e esses personagens que eu vou falar nesse vídeo de hoje não estão nesse anúncio. Mas não quer dizer que eles não vão ser confirmados posteriormente. O próprio Kevin Feige, que é o manda-chuva da Marvel Studios, já afirmou que o elenco inteiro ainda não foi confirmado. Então a gente deve ter alguma participação surpresa ou alguém que vai ser confirmado mais tarde. Homem-Aranha. O nome de nenhum Peter Parker foi confirmado em Avengers Doomsday. Sendo ele o Homem-Aranha oficial do MCU, foi uma grande surpresa não ver o nome do Tom Holland entre o pessoal do elenco. Não confirmaram nem mesmo a presença de outros Homens-Aranhas, como o Tobey Maguire e o Andrew Garfield. E assim, ele é um dos principais heróis da Marvel e também é membro dos Vingadores. Então faria todo sentido ele participar dessa aventura. Ainda mais depois dos eventos de No Way Home, onde todo mundo teve a sua memória apagada e ninguém mais lembra quem é Peter Parker. Mas todo mundo ainda sabe quem é o Homem-Aranha. E a gente imagina que sem identidade, agora ele vai estar super focado em ser um herói. O motivo para a ausência do personagem seria a agenda do Tom Holland, que está lotada. Ele atualmente está gravando o filme A Odisseia do Christopher Nolan, vai ter que gravar o quarto filme do Homem-Aranha e depois ainda vai ter que fazer Vingadores Doomsday. Vai ser muita coisa seguida uma da outra. E talvez isso impeça uma participação mais significativa do personagem. Ou talvez porque todo mundo esqueceu quem é o Peter Parker, e isso tenha feito ele perder um pouco de contato com os outros heróis, como uma espécie de consequência do feitiço do Doutor Estranho, por exemplo. Essas pessoas podem ter esquecido que tiveram contato com o Homem-Aranha. Talvez eles simplesmente esqueçam que devam chamar ele e ele só volte a aparecer de fato com uma grande participação em Guerras Secretas. Afinal, existe um rumor de que ele teria um papel de liderança nesses filmes dos Vingadores. As Marvels. Nenhuma das 3 protagonistas desse filme teve presença confirmada em Vingadores Doomsday. Seja a Capitã Marvel, a Monica Rambeau ou a Miss Marvel. O que é um problema que não faz sentido, porque a Carol Danvers é uma das heroínas mais poderosas do universo. E ela tem contato frequente com os outros Vingadores. Como a gente pôde ver lá em Shang-Chi, quando ela fez uma ligação junto com o Wong e o Bruce Banner. Mesmo que ele já tenha heróis pesos pesados, como o Thor e o Hulk, faria todo sentido trazer a Capitã Marvel também como um reforço a mais. Que a presença da Miss Marvel e da Monica Rambeau é até mais importante, porque elas são diretamente ligadas com o lance do multiverso, que deveria, em teoria, ter repercussão nesse filme aqui. Pelo que eu me lembre, os braceletes da Miss Marvel tinham uma espécie de ligação com o multiverso, criar portais para outros lugares. E a Monica Rambeau, no final de As Marvels, parou em outro universo, no universo onde vivem os X-Men. E os X-Men vão voltar em Vingadores Doomsday, então tecnicamente eles deveriam trazer a Monica Rambeau junto, mas eu até entendo deixarem a Miss Marvel de fora. E vou explicar o porquê disso agora. Os Jovens Vingadores. Desde o início da fase 4 do MCU, a gente vê com clareza os planos da Marvel Studios de introduzir os Jovens Vingadores, que seria um grupo formado por heróis mais jovens e novatos, como a própria Miss Marvel, a Kate Bishop, a filha do Scott Lang, o neto do Isaiah Bradley, o filho da Wanda, o Icano, e até mesmo o filho do Hulk, o Scar. E faria sentido no primeiro momento deixar eles na Terra sem participarem dessa aventura, porque é um negócio de proporção literalmente multiversal, é uma aventura muito perigosa. Então eles meio que poderiam ser os heróis substitutos que atuariam na Terra enquanto os heróis mais experientes estariam na missão. Aí, caso em Vingadores Doomsday todo mundo seja derrotado, aí sim os Jovens Vingadores assumiriam o comando e viriam pra luta. Os Guardiões da Galáxia. Tá aí um grupo de pessoas que devia estar por obrigação nesse filme, né? Pelo menos um dos personagens. Nem o Peter Quill ou o Rocket foram confirmados nesse filme aqui. Os Guardiões tiveram um papel importantíssimo na luta contra o Thanos, lutando ao lado dos Vingadores para impedir a ameaça do Titã Louco. E desde então eu acho muito difícil que eles nunca mais tiveram algum contato com os Vingadores. Mesmo que a equipe tenha sofrido reformulações com novos integrantes, a gente ainda tem o Rocket e o Groot. E o Peter Quill tá vivendo lá na Terra junto com seu avô. E já foi confirmado que ele também irá retornar. Eu até entendo no caso dos Guardiões eles estarem muito ocupados para conseguirem participar logo de cara. Afinal, a participação deles foi muito mais simples em Vingadores Guerra Infinita, já que eles entraram em contato com o Thor por acaso e também tinham a Gamora, que era diretamente ligada ao Thanos. E eles também já tinham se envolvido com as Joias do Infinito. Mas ainda assim, se eu fosse da equipe dos Vingadores e soubesse que tem um contatinho ali dos Guardiões, eu faria questão de chamar eles para essa empreitada assim. Tiveram artes vazadas há um tempinho que teoricamente seriam de Avengers Doomsday. E em uma delas a gente vê o Peter Quill junto com os Jovens Vingadores, o que já poderia criar muitas teorias do que poderia acontecer. E eu imagino que os Guardiões poderiam participar desse filme aqui, serem derrotados junto com os Vingadores e mandarem um pedido de socorro pro Peter Quill, que se reuniria junto com os Jovens Vingadores para tentar resgatar eles.
A família Hulk. Eu não sei se a Marvel lembra, mas o Hulk ainda é um membro dos Vingadores até onde eu sei. Ele não foi confirmado em Avengers Doomsday. Vai me dizer que ele vai querer tirar férias do trampo agora? Eu duvido que o Thor não faria questão de ir até a casa do Hulk e arrastar ele pra aventura. Assim como ele fez com o próprio Thor em Vingadores Ultimato. E ainda mais, agora o Hulk tá junto com o Scar e com a She-Hulk. E em uma aventura desse porte, toda a ajuda é necessária. Daquelas artes conceituais vazadas, a gente tinha uma que mostrava o Hulk e a She-Hulk no que parecia ser um planeta só com pessoas verdes, só com Hulks. Eu entendo, sei lá, o Ross não tá nesse filme, mas o Hulk, que é o Hulk, não estar nesse filme aqui, é sacanagem, né, gente? Ainda assim, eu acharia muito legal se pelo menos em Guerras Secretas eles trouxessem o Ross de volta. E aí poderia ser o estopim pra justamente ter um novo filme do Hulk. Deadpool e Wolverine. Depois de passar por uma aventura que homenageia os filmes da Fox e que envolve o multiverso, envolve até a AVT, é muito difícil imaginar que o Deadpool e o Wolverine não teriam uma participação nesse novo filme. O bicho acabou de ser introduzido no MCU, não vamos desperdiçar ele não, tem que usar mesmo. E o que mais me surpreende é o fato de que o Gambit do Channing Tatum vai estar no filme. Personagem esse que foi introduzido justamente em Deadpool e Wolverine, onde eles deixaram claro que ele poderia talvez ter uma participação maior. Doutor Estranho. A não participação do Stephen Strange chegou a ser uma confusão, porque o ator, o Benedict Cumberbatch, primeiro falou que não estaria no filme, depois disse que estaria sim no filme, e no final ele não foi confirmado. Que bagunça é essa, Kevin Feige? Eu imagino que provavelmente ele não deveria falar que não estaria no filme para gerar uma surpresa. Só que aí o Benedict foi boca aberta, igual o Tom Holland, falou que não devia, aí o Kevin Feige foi lá, deu um puxão de orelha nele, e ele falou, não, eu vou estar sim. Para no final eles só falarem mais uma vez que não tá. O que tecnicamente é estranho, né? Porque o Doutor Estranho está envolvido diretamente com o multiverso. Primeiro porque ele e o Wong estão aprendizando, sério, eles estão ensinando a América Chaves a dominar os seus poderes. A América Chaves tem qual poder? Poder de criar portais entre o multiverso. O próprio filme do Doutor Estranho 2 foi o Doutor Estranho no multiverso da loucura. Ele deveria sentir que sim, tem uma ameaça ao multiverso acontecendo. Ele e o Wong. Pelo menos no caso do Stephen Strange tem uma espécie de desculpa, porque aparentemente ele vai embarcar numa aventura com a Clea, a personagem da Charlize Theron lá na Dimensão Negra. E por estar nessa outra dimensão, ninguém conseguiria entrar em contato com ele para chamar ele para participar dessa aventura do multiverso. O que até cai um pouquinho por terra, porque tem o Wong e ele teoricamente deveria saber um jeito de entrar na Dimensão Negra, mas tudo bem. Era para ter pelo menos confirmado o Wong, né? A Feiticeira Escarlate é outra que o pessoal queria muito que fosse confirmada, mas não confirmaram. Pelo menos aqui tem a desculpa, já que a própria atriz falou que a personagem não estaria no filme e ela tecnicamente foi dada como morta. Agora eu vou juntar uma categoria de personagens aqui para falar sobre, que é os personagens urbanos. Os heróis e anti-heróis que atuam de forma mais localizada, em cidades específicas e que não enfrentam ameaças multiversais ou globais. O primeiro deles seria o Demolidor e também o Justiceiro. Ambos estão com a nova série do Demolidor lançando agora mesmo e também não foram confirmados no filme. Porém, no caso deles eu entendo eles não estarem lá porque eles não têm contato com outros heróis. Afinal, eles não têm intimidade com ninguém, com nenhum outro herói. O único outro herói que de fato o Matt Murdock teve algum contato no MCU foi a She-Hulk. E como ele é só um cara cego que sabe lutar, eu imagino que ela não tenha pensado em chamar ele, porque tecnicamente ele é um cara normal. Mesma coisa do Justiceiro, o cara é anti-herói, nem liga pra esse tipo de coisa. E ele também não tem contato com mais ninguém. Também temos a Echo, que já enfrentou o Demolidor, já enfrentou o Arqueiro Verde, o Gavião Arqueiro, e que também, olha só, não tem contato com ninguém, tecnicamente também não é uma heroína, e também tem o próprio Gavião Arqueiro. Jeremy Renner não foi confirmado no filme, o que já deve implicar que os Vingadores vão perder essa batalha. Afinal, 99% do poder dos Vingadores é do Gavigode. Mas é de fato estranho, porque o Clint, ele não tá preso em prisão domiciliar, não tem problema ele atuar como herói, então tecnicamente eles também deveriam chamar ele para participar dessa empreitada. Mas né, ele deve estar cansado de tanto atuar em missão de herói, deve estar só querendo aproveitar o tempo com a família, mas podia pelo menos enviar a Kate Bishop no lugar, né? Indo para o núcleo mais sobrenatural, a gente tem personagens como o Cavaleiro da Lua, o Lobisomem da Noite e também o Homem-Coisa. Esses dois últimos em específico, eu acho que seria até melhor nem chamar, porque primeiro, eles não têm ligação com ninguém, segundo, eles são personagens mais underground, então eles estão mais na encolha. Terceiro, porque eles funcionam para esse tipo de história, mais isolada, sem ter uma grande participação num grande evento da Marvel. Afinal, mesmo que seja um grande evento que eles queiram chamar o máximo de pessoas, eu não acho que deva chamar todo mundo. Mas o Cavaleiro da Lua é um caso à parte. Na série dele, ele não teve contato com nenhum herói. E tem uma série mais fechadinha e localizada no núcleo só dele, sem ser uma grande história que vai abalar o mundo inteiro. Mesmo que tecnicamente deveria, já que no final da história tem uma puta batalha de titãs no Egito. Mas
mas vamos relevar isso. Faria sentido alguém tentar entrar em contato com o Cavaleiro da Lua para tentar recrutar ele pros Vingadores. Ou até pros Vingadores Sombrios, né? Seria interessante também. A gente tem pistas que pelo menos corroboram para ele aparecer pelo menos em Guerras Secretas. Por quê? Eles não têm planos para uma segunda temporada de Cavaleiro da Lua, mas foi confirmado que ele vai sim retornar em algum outro projeto do MCU. E assim, eu não acho difícil que, sei lá, o Khonshu tenha algum pressentimento, alguma visão assim que envolva o multiverso ou a aventura que eles vão enfrentar em Vingadores Doomsday. E aí esse pressentimento do Khonshu alerta o Cavaleiro da Lua para eles participarem dessa breguessa. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo também, de comentar. Faltou algum personagem? O MCU a gente sabe que tem personagem a dar com pau, então provavelmente eu esqueci de alguém. Você gostaria de ver alguma outra pessoa nesse filme? Qual é o seu nível de ansiedade pra esse filme? Porque a gente tem muito personagem interessante pra aparecer nele, incluindo o Doutor Destino do Robert Downey Jr. e também o retorno dos X-Men. Se inscreve aqui no canal porque eu pretendo trazer mais conteúdo sobre Vingadores Doomsday e também sobre a Marvel Studios. Um grande abraço e até o próximo vídeo.